Sabe, a gente vive num mundo onde parece que cada um tem a sua própria verdade, né? Onde o que é certo e o que é errado ficou meio relativo. E no meio de tudo isso tem uma pergunta muito antiga que volta com uma força impressionante. Quem, afinal, define as regras para a nossa vida e para o nosso corpo? Pois é, essa pergunta pulsa no coração da nossa cultura hoje. E, por incrível que pareça, é uma questão que um capítulo bem antigo da Bíblia, um que muita gente pula, Levítico 18, nos chama para explorar. E a resposta que ele dá? Essa resposta pode virar nossa perspectiva de cabeça para baixo. Porque de um lado, a gente ouve o grito da nossa geração, meu corpo, minhas regras. É um hino à autonomia total, à liberdade sem limites. Mas, batendo de frente com isso, Levítico apresenta uma visão completamente diferente, quase que subversiva hoje em dia. Meu corpo para a glória de Deus. Ou seja, ele não é uma posse nossa para a gente usar como bem entende, mas um presente que tem um propósito divino. É exatamente nessa encruzilhada que esse texto nos coloca. Então, vamos mergulhar um pouco nesse texto. E é muito importante entender uma coisa. Este capítulo não é só uma lista de regras antigas e empoeiradas. De jeito nenhum. Ele funciona, na verdade, como um espelho que Deus coloca na frente do seu povo e que, surpreendentemente, reflete a nossa própria época também. A primeira coisa que Deus diz aqui é um chamado à identidade. Ele está falando com toda clareza. Olha, o padrão de vocês não é a cultura que está ao redor. Não é o passado de onde vocês vieram lá do Egito. E nem o futuro para onde estão indo em Canaã. O padrão é o próprio Deus. A identidade do povo de Deus não seria moldada pelo mundo, mas pelo seu Criador. E para a gente sentir o peso e a profundidade dessas leis, a gente precisa olhar para o contexto. Imagina a cena. O povo de Israel estava literalmente espremido entre dois mundos, duas realidades que eram moralmente devastadoras e que ameaçavam destruir essa identidade que Deus estava construindo. Eles tinham acabado de sair do Egito e estavam indo para a terra de Canaã. E o problema é que esses dois lugares não eram só culturalmente diferentes, eles representavam um perigo espiritual gigantesco para a identidade que Deus estava forjando no seu povo. Mas o que tinha de tão perigoso assim em Canaã? Bom, os documentos históricos daquela época mostram que a depravação era a norma. Tudo aquilo que Deus proíbe em Levítico 18 era exatamente o que as nações vizinhas praticavam como se fosse normal e até como parte da religião deles. Então aqui está o ponto crucial, a virada de chave. As leis de Deus não eram um ato de opressão, elas eram um ato de resgate. Ele estava, na verdade, salvando o seu povo de um ambiente tóxico e completamente corrompido. E a lógica por trás dessas leis é muito mais funda do que uma simples lista de pode e não pode. Deus começa a revelar uma verdade que atravessa os séculos. O pecado nunca é um ato isolado, sabe, que afeta só quem comete. Ele tem um poder que se espalha, que contamina, tudo ao redor. O que está em jogo aqui é a própria ordem da criação. Deus estabeleceu limites para proteger a estrutura da família, da sociedade, da vida como Ele a desenhou. Quebrar esses limites não era só uma ofensa moral, era um ato que desestruturava a própria humanidade. Era como um veneno que se espalhava e corrompia tudo. E Deus é extremamente específico e direto sobre isso. Aquela expressão que se repete várias vezes no capítulo, descobrir a nudez, não é uma metáfora poética. No hebraico original é o jeito direto da época de falar sobre uma relação sexual. Deus não está falando de forma vaga, não. Ele está tratando de ações concretas, com consequências reais e devastadoras. E então, vem uma das imagens mais poderosas e sinceramente aterrorizantes de toda a Bíblia. Deus diz que a terra de Canaã se contaminou tanto com o pecado que ela, a terra, literalmente vomitou os seus habitantes. Pensa no peso disso. Mostra que o pecado coletivo tem um impacto físico, histórico, real. Não é só uma questão espiritual. Afeta nações inteiras, contamina o próprio lugar onde as pessoas vivem. E é exatamente aqui que aquele espelho de Levítico começa a se virar na nossa direção. Ao apresentar o seu padrão de santidade, Deus revela algo profundo sobre quem Ele é e, ao mesmo tempo, algo sobre a nossa condição humana. O padrão de Deus não se limita ao que a gente faz por fora. Ele vai muito mais fundo. Ele alcança o lugar mais secreto da nossa existência, o nosso coração, os nossos desejos. A santidade que Deus pede não é para ser vivida só na igreja, em público, é para ser vivida na intimidade, nos pensamentos que ninguém mais vê. Porque para um Deus santo, o pecado secreto, o desejo oculto, é tão ofensivo quanto o ato que todo mundo pode ver.
E aí, diante dessa realidade, uma pergunta inevitável aperta o nosso peito, né? Se o padrão é a perfeição absoluta, não só nos atos, mas até nos desejos, como é que a gente consegue viver à altura disso? Quem é que consegue? A resposta honesta, a única resposta sincera é ninguém. Ninguém consegue. Levítico 18 nos coloca cara a cara com o peso desse padrão divino, mas a intenção de Deus não é nos esmagar. É o contrário, é nos direcionar, é nos levar a procurar a única resposta que realmente funciona. E essa resposta, ela não está no nosso esforço. Então, aqui está o grande dilema da condição humana. De um lado, o padrão perfeito, santo, de Deus. E do outro, a nossa completa incapacidade, a nossa natureza manchada que nos impede de chegar lá. E entre esses dois pontos, existe um abismo gigantesco que nós, sozinhos, jamais conseguiríamos atravessar. É exatamente nesse abismo que a história toda muda. É nesse lugar de impossibilidade que Jesus entra. Ele é a própria pureza de Levítico em pessoa. Ele é o único ser humano que já andou nesta terra e cumpriu perfeitamente o padrão de Deus, não só no que ele fez, mas em cada pensamento, em cada desejo do seu coração. Ele é a santidade de Deus em forma humana. Então, o que Jesus faz? Ele vive a vida pura que a gente nunca conseguiria viver. E na cruz, ele faz algo ainda mais incrível. Ele pega toda a nossa impureza, toda a nossa falha em cumprir o padrão, e ele leva sobre si. Ele troca de lugar com a gente. Jesus não só nos mostra o caminho, ele se torna o caminho e a fonte da nossa limpeza. E isso muda absolutamente tudo. A mensagem de Levítico 18 não termina com um peso insuportável de regras. Pelo contrário, ela aponta para um novo começo, para uma esperança que não está na gente de jeito nenhum, mas está totalmente em Cristo. No final das contas, este capítulo não foi escrito para a gente ler e pensar, nossa, eu preciso me esforçar mais para ser melhor. Ele foi escrito para nos levar a um lugar de quebrantamento, de honestidade total, onde a gente finalmente consegue dizer, Deus, eu não consigo, eu preciso desesperadamente de um Salvador. A solução nunca foi mais esforço, sempre foi total dependência e rendição a Cristo. E é essa a reflexão que fica. A nossa jornada espiritual, ela é sobre o quê? É sobre uma tentativa cansativa de ser bom o suficiente para Deus? Ou é sobre um descanso diário na obra perfeita de um Salvador que já foi bom o suficiente no nosso lugar? A nossa vida se resume a esforço ou a salvação? A resposta que a gente dá a essa pergunta, ela define absolutamente tudo.